Graça e paz, igreja. Estão me ouvindo bem? Agora melhorou. Vou pedir para que todos se coloquem de pé. Abram a Bíblia comigo. No livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 a 15. Deixa eu falar com a igreja. Olhem para mim. Há algum tempo Deus me colocou no coração essa passagem. Confesso aos irmãos que eu tenho relutado com ele. Mas ele disse: você tem que falar. Eu tenho ainda uma colheita grande para fazer. E vou fazer. E ainda disse para mim: tocarei na consciência de todos os ouvintes. Não os deixarei um minuto sequer sem que tomem conhecimento de cada palavra dita naquele dia. Então, preparei essa mensagem para o dia de hoje. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Digam para o irmão que está do lado, diga um para o outro: o nosso Deus quer falar conosco. Então, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 11 até o de número 15, está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podemos assentar. Esse João que escreveu Apocalipse não é João Batista, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. Não, não é ele. Mas este João é o mesmo João que escreveu o quarto evangelho, e o mesmo João que escreveu pelo menos as duas primeiras cartas, porque alguns ainda dizem, historiadores, que a terceira carta tenha sido escrita por discípulos de Jesus, que não fora João que escreveu. Mas este João aqui, ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago,
Esse João foi perseguido, queridos, porque ele era um pregador do Evangelho. Ele era uma pessoa que trazia no seu coração, que queimava a palavra de Deus. Ele falava a respeito do Evangelho de Cristo Jesus e do poder da salvação, que era aquele nome. Ele falava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como ninguém. E ele foi perseguido pelo imperador de Roma. E esse imperador de Roma, Domiciano, ele perseguiu João até mesmo colocando João num tacho de óleo fervente para consumi-lo, para matá-lo, para destruí-lo. Mas Deus, digam comigo, mas Deus não permitiu. Assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abdenego, foi também com esse João, e o livrou de ser queimado num tonel de óleo quente, fervendo. Então, Domiciano, querendo se livrar dele, não querendo mais que ele tivesse nenhum contato com nenhuma pessoa da sociedade de Roma, resolveu então catar esse homem e levá-lo para uma ilha de pedras, chamada Pátimos. Ele tentou tirar João da presença de todos os olhos dos seres humanos que existiam em Roma, mas ele não conseguiu tirar da frente dos olhos de Deus. Então, diz as Escrituras, no versículo 11, que João viu. Olha para o irmão do lado e fala: João viu. Ele viu o quê? Ele viu um alto e sublime e grande trono. E ele disse também que viu aquele que se assenta no trono, cuja terra e céus não se achou lugar para eles, devido à presença do Senhor. O que a Bíblia quer dizer com isso, pastor? Ela quer dizer que a grandeza do nosso Deus é tamanha, que o poder do nosso Deus é tamanho, que Ele ocupou todos os espaços que possa existir sobre a mente humana, e não permitiu que sobrasse espaço de terra e céu, para que eles pudessem se apresentar. Veja o tamanho do poder e da grandeza do Deus que você serve. Então, ali, João teve uma visão. João foi arrebatado e teve uma visão. Deus deu a ele uma visão de um grande trono. Eu quero dizer para você que esse trono já existe. Eu quero dizer para você que esse trono se encontra nos céus dos céus do Senhor. E quero dizer ainda para você, que aquele que está assentado, como disse João, ele já se assentou. Ele está pronto, ele está preparado para o grande juízo. Como assim, pastor? Ele já está pronto, preparado para o grande juízo. Porque aquilo que ele veio fazer na terra, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse trabalho de Deus ele já o fez. Agora ele se assenta para ser juiz. E lá ele está, assentado para ser juiz. Este assunto é um assunto pavoroso, irmãos, de grande temor, preocupante. Por que o senhor pensa assim, pastor? Porque ninguém queria estar no dia do juízo naquele dia.
Pelo menos penso eu assim. Ninguém gostaria de estar lá. Por quê? Porque é um assunto que deveria fazer tremer as pernas. É um assunto que deveria fazer tremer toda a estrutura humana. É um assunto que poderia roubar-lhe o sono. Se você tivesse consciência a respeito disso que a Bíblia está falando, do versículo 11 ao versículo 15. Essa preocupação deveria de existir no coração de servos e servas do Deus Altíssimo. Uma preocupação tamanha, como disse, que deveria de roubar-lhe o sono, deveria de trazer tamanho medo. Por quê, pastor? Porque todos nós estamos nos preparando para deixarmos esta terra. Quem vai deixar essa terra? Levanta a mão comigo assim. Aleluia, sacode a sua mão, sacode, 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 sacode para o diabo ver que você está de partida. Glória, sacode, sacode, sacode a mão. Eita, namanabasúbria. Aleluia. Nós estamos de partida deste mundo, e nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos nos moldando a nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, pera lá, mas eu já tenho 30, 40 anos de evangelho. Para você também serve essa palavra. Para todos serve a mesma palavra. Por quê? Porque cada um de nós estamos nos preparando e nos moldando, como sendo nós novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus a cada dia está trabalhando na renovação desta mente, desta cacholinha. E a cada dia que Ele trabalha, Ele está renovando, 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 renovando os pensamentos, renovando o seu espírito, mostrando a você a grandeza do Deus que você serve. Todos deveriam de se preocupar com o dia do juízo. É uma coisa que nós pregadores pouco falamos. Pregamos sobre tanta coisa a respeito da Bíblia, mas não falamos a respeito do dia do juízo. Eu digo para você, o dia do juízo virá. O que está escrito aqui vai se cumprir, palavra por palavra. E eu digo isso, que deve existir uma grande preocupação no coração de homens e mulheres, porque vocês estão se preparando para deixar essa terra, deixar esse mundo e partir para a glória eterna, porque lá na glória eterna é o seu lugar de morada final. No entanto, muitos aqui estão com seus ouvidos tapados, com seus olhos fechados, que não conseguem ouvir e não conseguem enxergar os seus erros, os seus pecados, a sua falta de compromisso com Deus. Muitos, às escondidas, fazem as coisas erradas. Muitos, às escondidas, procuram esconder os seus erros, as suas faltas, mas Deus, o grande Deus, está com seus olhos arregalados e vendo tudo o que está acontecendo nesta terra, inclusive de você. Ele vê, nada escapa do seu conhecimento, a tudo Ele sabe. Olha para o irmão do lado e fala: o nosso Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E por que o pastor está dizendo isso? De coisas escondidas, coisas não reveladas. Por que o pastor está dizendo? Eu estou dizendo porque são coisas que precisam ser tratadas.
E nós temos pregado a palavra do Deus Altíssimo dezenas e dezenas e centenas de vezes. E os seus ouvidos têm ouvido dezenas e dezenas, centenas e centenas de vezes. E os seus olhos têm visto, com os próprios olhos, você tem visto o nosso esmero pela palavra. E se não se conserta e continua na vivência do seu próprio erro, fazendo os seus pecados às escondidas, eu quero dizer para você que você está brincando com Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito na palavra: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E eu digo ainda para esses que estão escondendo os seus erros, vivendo na transgressão, porque têm aprendido a viver uma vida santa e sadia na presença de Deus, recebe o nome de servos do Deus Altíssimo, mas não vivem como tal. Está de brincadeira com Deus? Digo para você que está me ouvindo e que está enquadrado dentro disso, você está num abismo profundo, e a cada dia você se afunda mais e mais nos seus pecados e delitos. E ainda vou dizer, vou mais além. A Bíblia fala no Salmo de número 142, versículo de número 7, que um abismo atrai o outro abismo. Sabe o que quer dizer isso? Que aquele que está em erro, continua errando, continua vivendo no erro, todo dia, toda hora, não procura o conserto, não procura se acertar, continua do mesmo jeito, brincando com Deus, que está no abismo. Outras situações piores virão sobre ti e sobre a tua família, e você não abriu o olho para poder ver e poder entender as coisas que estão acontecendo. Um abismo atrai outro abismo. A Bíblia fala então que o João do Apocalipse, ele viu um grande trono branco. Ele viu aquele que se estava sentado sobre o trono, cuja presença os céus e a terra fugiram dele, porque não achou lugar para eles. Eu digo para você, o juízo do trono branco, milhares e milhares de criaturas vivas no céu têm se preparado para esse grande dia. E eles estão se preparando para ver quão ridículo, e eles estão abismados com isso. Eles verão a criação de Deus, maior criação de Deus, o homem, sendo colocado às dezenas, às centenas e às milhares, na presença do trono e daquele que se assenta sobre ele, para serem ajuizados. Por quê? Porque essa criação maior desobedeceu a Deus. Porque essa criação maior não quer saber de conserto com Deus. Porque essa criação maior está de brincadeira com Deus. Abra teu olho, irmão. Abra teu olho, minha irmã. Se você às escondidas está vivendo dentro disso, não brinque com Deus. Algumas vezes na vida, cometi algumas falhas, mesmo sendo eu pastor. E por várias vezes, não foi uma nem duas,
Deus colocou homens e mulheres nessa plataforma para falar comigo diretamente. Ah, mas essa palavra é para todos. Não, aquela foi para mim. Especificamente para mim, porque foi detalhes. Foi em detalhes. Foi falado para mim. E Deus fala com você. Mesmo aquele que sobe no púlpito para pregar e não sabe de coisíssima nenhuma da tua vida, Ele sabe de todas as coisas. Deus. Então, eu disse que milhares e milhares de criaturas vivas, seres vivos nos céus, eles ficarão de queixo caído, quando eles verem a criação máxima de Deus sendo julgadas umas a umas, cada uma delas ali na frente do trono, na frente daquele grande trono, diante daquele juiz, para ser julgado pelo seu pecado, pelos seus erros. Por quê? Porque não aceitaram o Filho de Deus? Por quê? Porque enrustiram os seus pecados e morreram, levando-os consigo. Muitos dentro das igrejas, ao invés de fazer um concerto com Deus, e eu tenho visto dezenas e centenas de vezes, pessoas vindo à frente, recebendo oração, um culto maravilhoso, alababesco, o pregador foi tremendamente usado por Deus, e Deus estava na sua vida, falando por ele, e as pessoas vêm à frente, recebem oração, e passa outras semanas, está ela, a mesma pessoa lá recebendo oração. Será que Deus não é capaz de moldar aquela pessoa? Não, Ele é capaz, mas ela não deixa ser moldada, é outra coisa. Você está aqui? Você está me ouvindo? O dia do juízo final é um dia melancólico para muitos, um dia difícil para muitos, mas a expectativa é tremenda. O desfecho do julgamento final inicia-se naquele momento. Eu vou tentar pintar um quadro muito parecido daquilo que vai acontecer, baseado na palavra, vendo aquilo que está escrito na palavra e imaginando como poderia ser. Então, começou então o juízo. Naquele momento onde tudo acontece, nada, absolutamente nada, poderá ser feito em favor daquele que está sendo julgado. Nada. Ninguém haverá de se levantar naquele dia e dizer: Senhor, 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 olha, esse eu conheço. Ele vai sorrir de você e falar: melhor do que eu, você não conhece. Então, absolutamente nada poderá ser feito que importa naquele momento. A Bíblia, ela é clara, sim ou não? É claro ou não é? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é clara. E a Bíblia declara, com todas as letras, que após esta vida haverá morte. Amém? E após a morte haverá um julgamento. Sim ou não? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito exatamente assim: aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É o que a Bíblia fala.
Então o que a Bíblia está me dizendo? A Bíblia está me dizendo que assim que o homem morrer, fechar os seus olhos, haverá um juízo. Porque a Bíblia diz que ao homem foi ordenado a morrer uma vez, depois disso o juízo. Vamos traduzir essas palavras que a Bíblia está dizendo. Ao homem foi ordenado a morrer. Ordenado quer dizer ordem dada do trono de Deus. O homem terá que morrer. Por isso está escrito, foi ordenado por Deus. Hebreus 9, 27. Então, depois disso vem o juízo. Presta atenção no que o pastor vai falar agora. A minha posição, a sua posição em Cristo Jesus, a minha posição, a sua posição em Cristo Jesus, determinará o julgamento. Repitam comigo. A minha posição, a posição do pastor em Cristo Jesus, determinará o nosso julgamento. O que o pastor está falando? Abrem-se então a partir disso dois caminhos. Caminho número 1. A Bíblia declara que tão logo após o arrebatamento, todos os servos e servas deverão se apresentar a Jesus, para que Ele venha fazer o quê? Julgar. Diga, Jesus vai julgar as minhas obras. Isso. Então, está escrito aonde isso, pastor? É bom que se diga. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu não sei se o telão está funcionando bem. Está escrito lá, porquanto, leiam todos comigo, porquanto, todos nós, Quer dizer então que eu e você, nós vamos ter que nos apresentar diante de Cristo Jesus, e esta apresentação será no dia do tribunal de Cristo. Para quê, pastor? Porque nós precisamos apresentar as nossas obras para Ele, e Ele vai analisar as nossas obras, e Ele então decidirá o que vai fazer com cada um de nós a respeito das obras. Ele vai dar a cada um aquilo que merece, aquilo que ele fez de bom e aquilo que ele fez de mal. Amém, queridos? Não é isso que está escrito aí? Esse julgamento de Cristo não se trata de julgamento de pecados. Por quê? Porque todos aqueles que foram arrebatados já estão salvos, já está garantida a sua partida deste mundo em salvação. Diga para o irmão do lado, você está salvo se você se comprometer em obedecer a Cristo e a sua palavra. Então, nesse julgamento não se trata de julgamento de pecados, pois todos aqueles que estarão no tribunal de Cristo já foram salvos, e sendo salvos,
não há por que condenar pecados. O que é que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1? O que está escrito lá? Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E continua dizendo o quê? Na minha tradução está escrito ainda: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem essa tradução aí com os meus irmãos aí em cima? Vai procurar? Amém. Na minha tradução está dizendo assim: olha, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele está falando para aqueles que são obedientes. Estão falando daqueles que obedecem a Cristo Jesus na prática do bem, que vivem no Espírito. Aqueles que vivem no Espírito jamais de forma alguma serão condenados. Mas aqueles que estão na carne estarão sendo condenados sim. Por quê? Porque na glória de Deus, carne e sangue não terá espaço para ele. Não subirão quem é carne e quem é sangue. Por esta razão, Jesus teve um encontro com Nicodemos. E quando você pega a Bíblia é um monte de informações, e ela traz na sua cacholinha coisas que você precisa guardar e não esquecer jamais. Ele disse para Nicodemos: necessário é o que, Rodrigo? Como, Rodrigo? É necessário nascer de novo. Por que que ele disse isso? Ele disse isso que se não nascer de novo, você continuará na carne. E ele ainda repete dizendo um pouquinho mais adiante: quem é carne, quem é espírito é espírito. Então precisa nascer de novo. E quando a gente nasce de novo em Deus, aceitando a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você. E ele vai tocando e questionando você nas coisas de Deus. E você tem que procurar a palavra de Deus, o aprendizado. Por quê? Porque a nova cartilha de ensinamento para uma vida de sucesso nesta terra está nesta cartilha. Você está me ouvindo? Pastor, você está muito gritão. Então se apresentarão todos os santos ressurretos, aqueles que morreram. O que diz Tessalonicenses 4,16? Tem como jogar na tela? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Paulo, em sua carta a Tessalonicenses, ele fala aí que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos, aqueles que estão em vidas na terra, aqueles que estão ainda vivos em Cristo Jesus, serão arrebatados. Quando a gente fala vivos em Cristo Jesus, você se enquadra dentro, e eu repito, você pode se enquadrar desde que você esteja dentro dos limites que a Bíblia ensina você como você deve de viver para Cristo Jesus. Existe um limite, existe o início e existe um fim, existe um começo e existe um final. Nós chamamos isso de parâmetros. Os parâmetros da vida do crente chama-se a Bíblia. Aquele que vive dentro dos parâmetros pode se considerar que a sua partida, o seu regresso desta terra, para sempre será. Você crê assim? Nossa, amém? Vocês estão aqui? Amém? Vocês estão debaixo da cadeira? Estão sentados? Estão ouvindo? Vocês vão partir desse mundo? Quero ouvir um amém melhor.
Essa igreja é igreja pentecostal, pelo menos falaram para mim, pastor. Ou não? Ou é presbiteriana de onde eu vim, tudo quietinho? Hã? Então, nesse dia em que os mortos ressuscitarem primeiro, depois nós os vivos, vamos nos juntar todos, e vamos ao encontro do Senhor nos ares. É lá que nós vamos reconhecer, é lá que nós vamos ter a primeira vista do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador, que entregou a sua vida por mim e por você. É lá. Então, quando nós partirmos, como diz as Escrituras, sermos arrebatados logo após o arrebatamento, haverá então o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? Olha para o irmão do lado e fala assim: é a condecoração. Você está contente? É a condecoração. E Ritinha, você está com um belo trabalho, né? Na internet. Eu estou vendo. Estou ficando com ciúme de você. A sua recompensa vai ser bem maior que a minha. Ali, naquele dia, a recompensa será dada a todos. Por quê? Porque as obras de todos serão manifestas. Por quê? Porque estão escritos nos livros, em que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizermos desde a nossa origem estão escritos em livros. E esses livros estarão sendo expostos também no tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, então, iniciar-se-á a condecoração de todos os servos, não importa o tamanho, não importa, não falo tamanho, que nem o pastor Silvio é o primeiro da fila, se fosse tamanho, né, pastor? Você é grandão. E eu acho que eu estaria lá atrás, o último, mas não importa, eu estaria lá também. Mas não estamos falando de tamanho de pessoa, nós estamos falando do tamanho da grandeza espiritual de cada um, aleluia, onde as obras de cada um serão manifestas. Aquele que muito trabalhou na obra de Cristo, a obra dele estará lá. Aquele que disse, eu também trabalhei, a obra dele estará lá. Mas as obras todas estarão passando por um crivo. E que crivo é esse, pastor? O fogo de Deus irá queimar todas as obras. Aqui permanecer é obra de prata, é obra de ouro, é obra de brilhante, é obra de coisas caríssimas, que tem muito valor para Deus. Mas o feno, a palha, o papel, a madeira vão queimar. Qual é a obra que você tem para oferecer nesse dia ao Senhor? Está escrito o quê? Nos livros. A tua obra? O que você fez? Tem muita gente que fala, eu tenho trabalhado muito na obra, estou cansado. Você não fez nada. Você não fez nada. Você tem muito ainda que aprender, muito a fazer. Eu gostaria que as coisas fossem feitas assim, mas não são. Você não tem direito de falar nada. Por quê? Porque o dono, o autor da obra chama-se Cristo. Ele é o autor desta obra. Deixa as coisas acontecer como Ele quer que aconteça. Porque é Ele que dá a direção, é Ele que dá as ordens. Ele é o patrão, Ele é o Senhor, Ele é tudo para mim e para você. Você crê assim? Então, na recompensa, Jesus disse, Apocalipse 22, 12, que Ele levará consigo todos os galardões para ser entregue, todos eles. Quando nós falamos de galardão, nós estamos falando de coroa, ok? Galardão e coroa é a mesma coisa. Quantas coroas existem para ser distribuídas por Jesus? Abram a mão, de mão cheia assim, ó. Falam 5. 5. Digam 5. Sim, 5 coroas. Primeira dela, a coroa da vida.
O que é a coroa da vida? A coroa da vida é aquela que será dada a todos os servos que comparecerem no tribunal de Cristo. Não importa se as suas obras foram queimadas pelo fogo de Deus, importa que você receberá a sua coroa. Por quê? Porque você foi persistente, foi até o fim. Você continuou crendo, você continuou acreditando, você continuou passando por lutas, por opressões, passou por dificuldades, passou por situações em que as lágrimas vieram, mas Deus sempre esteve contigo. Sempre esteve contigo. Então você receberá, é dono desta coroa, a coroa da vida. Também tem a coroa da incorruptibilidade. Essa coroa é dada a todos aqueles que se permaneceram firmes, incorruptos, não aceitaram suborno na sua vida, que viveram uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida em obediência a Deus, onde não saiu nem para a esquerda nem para a direita, mas seguiu piamente frente a frente, só olhando o caminho que Deus deu para você caminhar. Essa é a sua história, para receber a coroa incorruptível. Também tem a coroa de alegria. Essa vai dar para o Edson. Por quê? Porque o Edson é ganhador de almas. Cada casa que você entra, meu irmão, cada palavra que sai dos seus lábios, cada vida que se converte para Cristo, são almas que precisam ser alcançadas e foram alcançadas através da tua vida. Portanto, essa coroa é uma delas. Outra coroa, coroa de glória. A coroa de glória é uma coroa que é dada a todos aqueles que alimentam as almas. Que alimentam as almas através da palavra. Vocês estão sendo alimentados? Então eu vou receber essa coroa. Amém? Edson vai ganhar mais uma. Você está na frente, hein? 2-1. Coroa de justiça. Essa coroa, eu não sei se vai ser para todos não. É isso que eu li mesmo? Coroa da justiça? É. Eu acho que não vai ser para todos não. Porque essa coroa será dada a todos aqueles que em alegria, de fato em alegria, e se alegram, e aplaudem, e entra, como é que eu falo? Entra numa situação que é incontrolável poder se controlar, de tanta alegria, quando ouve falar que Jesus está voltando. Eu creio que não são todos não. Porque quando se fala que Jesus está voltando, alguns se pronunciam, bata até o pezinho, ô glória! Mas tem outros que falam, glória. Tá bom assim, Senhor? Vou melhorar um pouquinho. Glória. É o que eu posso fazer. Segundo caminho. Falei do primeiro até agora. Eu disse para vocês que o nosso julgamento é determinado de acordo com a nossa posição em Cristo. Segundo caminho. O segundo caminho, ele é completamente diferente do caminho número 1, caminho primeiro. Porque o primeiro, eram pessoas que creram em Deus, creram em Cristo, entregaram a sua vida, receberam a salvação e foram arrebatados. Esses aqui não. Esses aqui não creram em Deus, não aceitaram a Cristo, preferiram viver as suas vidas, sendo orientado e sendo alimentado pelos manjares que o diabo tem dado a ele a comer. Muitos estão vivendo essa vida. Até dentro das igrejas existe isso.
na igreja é um santarrão, é uma santarrona. Quem olha para ele fala glória, mas aquela pessoa é uma bênção. Ela grita, ela pula, tá. Mas e lá fora? Fala palavrão, xinga o outro no trânsito, faz as falcatruas, vai na feira, leva uma laranja a mais, rouba uma banana a mais. Eita misericórdia. Até dentro da igreja tem, ou não? Nós estamos ainda a ver se a gente consegue achar. Esses aqui não aceitaram a Cristo. Esses aqui é o segundo pelotão. O pelotão que não aceitaram a Cristo em hipótese nenhuma e não tem Deus como seu Senhor, como seu Deus. Não quiseram se ajustar com Cristo e nem aceitá-lo. A primeira morte é conhecida pela separação entre o espírito e o corpo. Amém? Quando todos nós morremos, o que é que se separa de nós? O corpo fica. O espírito e a alma, vai embora. Por quê? Porque a Bíblia diz que volta para Deus. Porque foi Deus quem o deu. Você está me entendendo? Eclesiastes 12:9. O pastor anotou aqui algumas coisinhas para não esquecer. Quando a gente fecha os olhos, o espírito e a alma voltam para Deus. O espírito é dele, ele que soprou as nossas narinas, para nós podermos respirar, podermos ter vida. Mas o corpo não. O corpo volta para a terra, para o pó da terra. Vai se transfigurar, vai desfigurar por completamente e vai voltar ao pó da terra. Você está acompanhando? Amém. Então, separação entre o espírito e o corpo, separação aqui agora, da segunda morte, esses daqui da segunda morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês que acho que vocês não sabem. Vai haver duas ressurreições. Alguns historiadores, eles rebatem a ideia de que isso é real. Haverá duas ressurreições. Só que uma das ressurreições acontecerá a todos aqueles que já partiram deste mundo sem Jesus, e só depois do milênio. Depois do milênio, depois que Jesus voltar com a sua igreja, esses ressuscitarão em carne e subirão para o juízo final. Por quê? Porque não só serão ajuizados na alma e no espírito, mas serão ajuizados também no corpo. O sofrimento é bem maior. Eu, antes de trazer isso para a igreja, eu pesquisei muito. Então há esse tipo de separação. A segunda separação, a segunda morte, é para todos aqueles que rejeitaram a Cristo e rejeitaram a Deus como sendo o seu Deus, o seu Senhor. Então a esses não só se separarão do corpo, como também se separarão de Deus. Por quê? Porque eles serão lançados no lago de fogo. E esses que vão ser lançados no lago de fogo, com corpo e tudo, com alma e espírito, vai para o fogo. Eu não sei se o espírito, acho que não entra nessa, porque o espírito é de Deus, fica lá, mas a alma e o corpo vai. Vão entrar todos, vão ser queimados. Então aí haverá separação entre o corpo, a pessoa e Deus. Isso é triste, porque nunca mais haverá contato, nunca mais haverá relacionamento entre o homem e Deus. A oportunidade dele acabou. É o fim de tudo. Vocês estão seguindo a sequência das coisas? Muito bem. Ainda, no dia do julgamento do trono branco, eu escrevi aqui, creio eu que haverá um silêncio. E esse silêncio será um silêncio total. Por quê? Porque ali é um lugar de ordem, e aquele que está no trono exigirá que haja ordem, para que tudo seja feito
de acordo com a justiça dele. Então cada um será julgado, os livros serão abertos, e eles vão ser julgados pelas suas obras escritas nos livros. Então, ali naquele julgamento, naquele silêncio todo, diz aí o verso número 12 da Bíblia: se apresentarão diante do trono os grandes e os pequenos. E aí então a Bíblia fala, e livros se abrirão, os livros da história de cada um da sua pessoa, pessoal. É um livro só meu, é um livro só teu, é um livro desde o momento da sua origem, do seu nascimento, até o dia da sua partida. O que é que estará escrito ali? Todos os seus pecados, todas as suas transgressões foram assinaladas ali, está tudo escrito, e será rezado, será dito ali por alguém que está ali diante do trono, os assessores de Cristo. Eles vão fazer essa leitura, e aquele que está sendo julgado, não pensa você que é numa sala secreta, não, será feito ao convívio de todos os seres vivos dos céus, e todos aqueles que lá vão estar, vão assistir esse julgamento, eles serão julgados. E então o pastor estava dizendo, nesse julgamento, quem estarão lá na presença daquele julgamento do juízo final? Os feiticeiros, entre os grandes e pequenos. Quem estará lá? Os que amam e adoram a pornografia estarão lá. Quem mais? Os mentirosos. Quem mais? Os falsificadores, os enganadores. Quem mais? Os ladrões, os assassinos. E eu escrevi um monte de coisa aqui. Os debochadores, os chantagistas, blasfemadores e por aí vai. Enfim, todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que não aceitaram a correção de Deus escrita na palavra. Versículo de número 13. A Bíblia fala então que João, quando ele estava vendo as coisas, Deus estava revelando as coisas para ele, ele disse: o mar dará conta dos seus mortos, o além dará conta dos seus mortos, o inferno dará conta dos seus mortos, e todos aqueles que morreram, cujo cadáver não foi encontrado, estarão presentes naquele dia. Por quê? O Senhor pede que todos eles estejam presentes, nenhum vai faltar. E quero dizer mais uma coisa, não é o nosso caso aqui, mas eu creio que alguém está assistindo na live. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo: não haverá naquele dia alguém que possa substituir você. Aquele dia não tem como alguém substituir você. Qual é o nome que a gente dá, pastor, quando alguém nos representa judicialmente? Uma procuração, é isso? É. Não vai ter procurador. Não vai ter procurador. Jesus não vai aceitar alguém que venha responder pelos seus atos. Os seus atos serão respondidos por você mesmo, de acordo com o que está escrito nos livros. Também mais uma coisa que eu digo para você, esse que está me ouvindo, ô glória, espero que você tenha medo de tudo isso e muda seu caminho. Volta-se para Deus, retorne do ponto onde você perdeu, onde você o perdeu, onde você partiu, retorna, porque é chegada a tua hora um dia. Ninguém também vai levar a culpa de outra pessoa para si mesmo, ninguém. Ou seja, se alguém cometeu um delito e um pecado, esse pecado não será teu, porque já está escrito no livro da história daquela pessoa. Você entendeu? Por isso o justo juiz, ele vai fazer as coisas tudo como tem que ser feito. Então, diz a Bíblia no capítulo 20, versículo 12 a 15, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além
deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa palavra é uma palavra dura. Eu concordo que é dura, mas ela precisa ser ouvida. Nós precisamos aprender a colocar as coisas no seu devido lugar. O pastor começando a mensagem, ele disse que tem muita gente brincando com Deus. Deus não se zomba, Deus não se brinca. Então é uma palavra dura, é uma palavra difícil, sim, é. Mas Deus espera o arrependimento. A Bíblia fala que o Senhor fala a respeito disso, sobre o arrependimento. Todos os homens se arrependam. Está lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 a 31. Lá está escrito, e eu vou ler. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar os mortos, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse que foi ressuscitado dentre os mortos? Pedro, João, Tiago, Francisco, José, quem? Fala mais alto, quero ouvir. Ele veio um dia como Cordeiro Santo de Deus e disse: eu tiro o pecado do mundo. Porque o único santo de Deus que derramou seu próprio sangue, o sangue de um inocente, e deu a sua vida por mim, foi Ele. Ele deu para mim, de presente. E eu recebi, você também o recebeu. Mas muitos que estão envolvidos em coisas erradas, que o pastor começou dizendo a respeito disso, continuam fazendo as coisas erradas. É tempo de dar um break nisso tudo. É tempo de pisar no freio. Pisa no freio. Não importa que você vai bater o nariz no volante do seu carro, não importa. Pisa no freio. O seu carro precisa parar. As coisas precisam parar. Os erros precisam parar. As olhadelas que você tem dado nas pornografias tem que parar. As coisas erradas que matinam na tua cabeça tem que parar. Pisa no freio. Mas olha para aquele que tem os braços abertos, pronto a te abençoar, pronto a receber você. Olha para ele, os seus olhos estão fixos em você, e brilha com o brilho do sol, para poder iluminar a sua vida, e fazer você seguir os seus caminhos de felicidade e de alegria, e pular para sempre. Venha para ele, pare de viver uma vida de erros, acerte a sua vida. Deus é fiel e justo para te perdoar os seus pecados, como diz a Bíblia, e te purificar de toda injustiça, como diz a Bíblia. Mas não depende de mim, que sou pregador. Não depende de nenhum dos pastores que são pregadores. Depende unicamente de cada um de vocês. Se deres ouvidos à voz do Espírito, se deres ouvidos à voz daquele que disse para mim: escreva, porque eu quero que você leve essa mensagem para o meu povo, eu tenho algo a dizer. Se você der ouvido a ele, e haverá o tempo, no término dessa mensagem, que eu vou fazer o apelo para você. Outra vez nós pregamos sobre Jacó no Vale de Jaboque. Pastora Rita falou: pastor Sérgio, o senhor deveria de estender e demorar um pouquinho mais no apelo, porque tem muita gente que tem vergonha. Queridos, a maior vergonha sua não é vir à frente, porque nós todos nos conhecemos, nós somos tão falhos quanto você. A maior vergonha sua vai ser o dia que você estiver no juízo do trono branco.
e todos vão ver você lá. E eu digo para você, não terá uma forma de você escapulir de lá. Não tem como você fugir de lá. Não existe essa possibilidade. Ninguém vai intervir por você naquele dia. Eu posso dizer para você que os tribunais desta vida, eles têm dado a palavra de ordem, o juiz tem decretado a sentença, mas ainda nos tribunais desta vida, deste mundo, as pessoas entram na primeira, na segunda, na terceira instância e anulam aquilo que o juiz havia determinado. Mas nesse dia, não haverá essa possibilidade. Então é tempo de deixar a vergonha de lado. E quando o pastor fizer o apelo, por favor, venha à frente. Mas venha à frente com o seu coração franqueado para Deus e dizer: Senhor, eu não vou mais errar naquilo que eu tenho errado. Você não precisa falar dos seus erros, não importa. E tem mais uma coisa para te ajudar. Eu vou apelar também por pessoas que estão nos visitando aqui essa manhã, não sei se tem no meio de vós. Vou apelar para eles virem aceitar a Cristo. Vou apelar também para aqueles que estão fracos da fé, que precisam ser fortalecidos através do efeito da oração. Porque a Bíblia fala que muito há nos efeitos da oração de um justo. Você se mistura no meio deles e glória a Deus, ninguém vai saber. Mas Deus vai estar olhando com seus olhos arregalados para você. Olá, Satanás, você perdeu. Está lá! Ele veio! É bênção. Eu quero terminar a minha mensagem com uma ilustração. Uma ilustração. Certa ocasião, 2 homens estavam numa plataforma, esperando um trem. Um dos homens eu quero chamar de cavalheiro. De maneira que o cavalheiro olhava para aquele homem que estava bem próximo da plataforma, bem na esquina da calçada onde passa o trilho do trem. E ele se colocava numa maneira bem perigosa, porque alguns trens lotados passaram por ali, pararam, a porta se abriu, mas ele não entrou. E aquele homem cavalheiro que estava por trás do outro, observava com atenção todos os movimentos daquele primeiro homem. Até que chegou um momento em que se aproxima um trem e ele põe a cabeça assim para fora, quase no trilho, e fica olhando, e ele tinha feito isso outras vezes. Quando o trem ia passar, ele tirava a cabeça. E ele ficou ali, e o homem, o cavalheiro, se aproximou dele e ficou a uma distância onde ele podia agarrá-lo. E ele falou: esse camarada está com mal intenção, ele vai se jogar. E ele ficou ali. E quando o trem chegou bem pertinho dele, ele puxou aquele homem para fora e os dois caíram sentados no chão. E ele falou: que é isso, rapaz? Você quer se matar? Ele falou: eu não, eu estou de boa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eu tirei você ia ser atropelado pelo trem, você não viu? Você estava com o pescoço quase no trilho. Mas eu agradeço o Senhor por ter me salvo. Obrigado. Se levantou, sacudiu a poeira e foi embora. Passado alguns anos, obrigado, queridos. Passado alguns anos, aquele homem tinha sido condenado a um assassinato que ele havia cometido. E aquele homem se apresentou então num tribunal para ser julgado. E quando ele está sentado ali, entra o juiz para presidir a causa daquele homem, e então ele olha para aquele juiz, e ele reconhece aquele juiz como sendo o cavalheiro que há anos atrás tinha salvo ele do trem. E então ele vê, fica todo feliz e começa a sorrir e falou: ei juiz, eu conheço o senhor também me conhece, não é? Ô juiz,
juiz, me salva dessa vez, por favor. O juiz olha para ele e fala: naquela ocasião, eu lembro bem de você. Eu salvei você da morte, porque eu senti de fazer esse bem para você. Agora, eu estou aqui para julgar você. E diz a história que aquele homem foi condenado. Essa história vem bem a calhar e vem demonstrar exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. Hoje, nesse domingo de manhã, você pode decidir a querer estar no tribunal de Cristo juntamente com o seu pastor, ou você decidirá estar diante do juízo do trono branco para ser condenado. A escolha é tua, você que decide. Eu fico por aqui. Vamos colocar de pé. Eu disse que eu ia fazer um apelo, e eu vou fazer esse apelo. Eu gostaria de poder interceder pela sua vida. Se existe alguém aqui cuja palavra lhe tocou o coração, cuja palavra moveu dentro de você um arrependimento pela vida errada que você tem vivido. Se existe alguém aqui que queira essa oportunidade, um presente de Deus nessa manhã de domingo, venha, levanta a sua mão primeiro. Eu quero primeiro saber quem é. Fica com a sua mão levantada. Se existe alguém em nosso meio que tem nos visitado e gostaria, porque ainda não recebeu Jesus na sua vida e gostaria de recebê-lo, levante também a sua mão da onde quer que você se encontre. Nós, pastores, vamos orar por você. Se existe alguém em nosso meio que depois de ouvir esta palavra não tenha certeza exata de que quando as trombetas soarem, você será chamado pelo nome para comparecer juntamente com os mortos na glória do Deus vivo lá nos céus, para encontrar-se com Jesus. Se você não tem essa certeza, levante a sua mão. Eu quero orar por você juntamente com os pastores. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Tu és aquele que nos enviou Jesus para nos salvar. Depois de tê-lo feito, nos enviou também o seu Espírito, o Espírito Santo. Esse é o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia. Certamente ela mexeu com as estruturas de cada um de nós ao ouvirmos a respeito do juízo do trono branco. Esse dia do juízo será um dia terrível para todos aqueles que rejeitaram a oportunidade de conserto, de se retratarem na Tua presença. Por isso, Deus, rogo-Te neste momento, que as Tuas bênçãos venham sobre a Tua igreja, que todo o Teu povo que recebeu esta palavra
e que, Senhor querido, trazem consigo temor no seu coração, de se ajustarem a cada dia, de estarem diante de Ti, buscando a Tua face todos os dias em oração, sacrificando-se em jejum, santificando a sua vida. O Senhor tem visto com seus olhos e os abençoará. Que este domingo, a graça do Senhor, o nosso maravilhoso Deus, que a ação gloriosa do Teu Espírito, que convence o homem, e que o Teu amor, que é grande, se manifeste na vida de cada um, hoje e sempre. E todos que concordam comigo, digam amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra.